Salve, salve, Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é um prazer estar falando com vocês sobre NFL, Denver Broncos, e o vídeo de hoje vai ser sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é o NFL Draft. Hoje faremos um videozinho um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer aqui no canal e espero que seja um padrão para esse ano e para os próximos. Tá? Mas antes eu preciso dar alguns recados. Lembrando que a gente vai estar aí, estamos a uma semana e alguns dias do primeiro dia do draft, que vai ser quinta-feira, dia 28, tá? E na semana que vem a gente vai fazer uma live, na terça-feira, uma live especial, todo ano a gente faz essa live, né? Já vai ser o nosso terceiro ano fazendo essa live, com Dave Chiodini, do On The Clock Brasil, pessoal que melhor cobre draft aqui no Brasil. Também grava podcast com o Anthony Curtis lá no Pro Football. É um cara muito gabaritado, tem o próprio canal dele no YouTube, então quem sabe quem é o Davis sabe do que eu tô falando, o cara é realmente muito gabaritado. E é sempre um prazer tê-lo aqui nas nossas plataformas e não vai ser diferente disso na próxima terça. Então, espero vocês lá. Outra coisa, a gente tá com uma parceria com o pessoal no Instagram, tá? O pessoal do @DenverBroncosBR, eles estão fazendo muitos posts sobre alguns jogadores que podem estar ali nas nossas escolhas. E esse é o assunto que a gente vai fazer hoje, né? Então, antes de você sair desse vídeo, não esquece de deixar um joinha que ajuda demais a divulgação no canal. Se você também ainda não é inscrito, por favor, se inscreve. A gente está batendo aí 430 inscritos, então seria muito legal a gente tentar chegar no draft a 450, 500 inscritos, né? Seria uma coisa que há 2 anos atrás, quando a gente criou o canal no YouTube, seria inimaginável, né? Então, agradeço mais uma vez o apoio de vocês são demais. E bora pro vídeo, que é uma coisa diferente, a gente nunca fez aqui nem no canal, nem no Spotify, né, nos nossos podcasts, a gente nunca fez isso, que é o mock draft. O que é o mock draft? Para você que não é muito familiarizado com esse tema, nada mais é do que uma simulação, né, daquilo que a gente imagina que possa acontecer ou daquilo que a gente gostaria que acontecesse, né, se a gente fosse o general manager do time. E hoje a gente vai trazer um mock draft que esteve lá no nosso Twitter do Broncos Brasil. Se você ainda não segue a gente lá no Twitter, é só seguir @Broncos_BR. E a gente fez uma enquete com 3 tipos de mocks. Um mock com Best Player Available, né, o melhor jogador disponível. Um mock com trocas, trocando para baixo, e mocks trocando para cima. E quem venceu foi o mock do melhor jogador disponível, que é bem possível que seja o que a gente vai fazer no dia, embora a gente possa fazer algumas movimentações aqui, outras movimentações ali. George Paton gosta, nosso general manager, George Paton, gosta bastante de ter uma flexibilidade e se mover ali no draft para tentar conseguir selecionar mais jogadores. E esse mock draft, mais uma vez, eu falei isso lá no Twitter, já falei algumas vezes na live, eu não estou querendo prever aqui o que vai acontecer, eu não sei se tais jogadores que estão nessa lista vão estar disponíveis na nossa escolha. São só A gente está só tentando traçar um panorama daquilo que a gente imagina que possa acontecer no dia, seja a gente subindo um pouco para cima, seja a gente descendo um pouquinho. Então, não necessariamente esses jogadores vão estar disponíveis nas escolhas que a gente preparou para esse mock. Então vamos lá. O primeiro jogador é um jogador que vem sendo muito falado aí na Broncos Country no Twitter, né? Que é o Trey McBride, tight end de Colorado State. E num primeiro momento você pode até pensar, pô, mas tight end, assim, uma escolha que não faz tanto sentido. Você tem o Albert O, que tá indo aí pro seu terceiro ano, é um bom recebedor. Mas o Trey McBride é um jogador que, para mim, deve sair mais pra frente, né? Deve sair ali entre 40 e 50, alguma coisa assim. É o meu tight end 1 da classe. Eu acho que é o tight end mais completo de todos. Apesar de não ser um colosso de jogador, ele não é tão grande, ele não tem aquele atleticismo que empolga, mas ele é muito bom nas recepções contestadas, né? Assim, ele tem uma certa experiência naquilo que a gente considera que vai ser importante para o esquema do nosso coordenador ofensivo, que na verdade vai ser o nosso head coach, né? O Nathaniel Hackett, que joga muito com um ataque em zona, e o Trey McBride tem experiência nisso, né? E como eu falei, diferente do Albert O, ele é um jogador muito mais completo, né? Ele consegue ter esse impacto tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Então, eu acho que seria uma escolha que, chegando na 64, não tem como deixar passar, tá? Apesar de não ser uma necessidade gigantesca, e os Broncos não têm uma necessidade gigantesca
entrando na temporada de 2022, a gente vai pensar muito em profundidade e em jogadores para serem titulares absolutos, entre aspas, de 2023 em diante. Então, pensando também que é uma classe de tight end que não é muito boa, né? Uma classe um pouco enxuta, você tentar garantir, você podendo garantir o melhor tight end ali na última escolha da segunda rodada, lembrando que a gente não tem nem escolha de primeira, nem escolha de segunda rodada. Na nossa primeira escolha do draft, caso a gente não suba, é a número 64, final da segunda rodada. Então a gente já vai estar ali pegando um talento praticamente de terceira rodada. E o Trey McBride, para mim, é um talento de repente, final de primeira rodada, começo de segundo dia. Então não teria como deixá-lo passar aqui. Fora, é claro, a identificação. Jogou em Colorado State, né, e faria muito sentido. Eu acho que não tem nem muito o que explicar aqui. É bem possível que ele não esteja disponível nessa escolha, mas eu não me surpreenderia se os Broncos tentassem subir para pegá-lo ali entre as 55, 56, alguma coisa desse tipo. Tá? O ponto negativo dessa escolha é que o Russell Wilson não é muito conhecido por usar tanto os seus tight ends. Ele até teve uma boa conexão com o Jimmy Graham lá em Seattle, mas não era nada assim muito de encher os olhos. Então pode ser que pegar um tight end tão cedo seja um problema, mas o valor do jogador aqui, eu acho que falou muito alto e foi a escolha que eu fiz nesse mock. Segunda escolha, número 75, a nossa escolha de terceira rodada. Eu selecionei o Daniel Falili, right tackle de Minnesota, e esse cara, ele imagina um armário que se move relativamente muito bem. É ele, sabe? Ele tem 2 metros de altura, ele tem um atleticismo que é interessante pro tamanho dele, e o processamento mental também é interessante, assim, ele não é aquele cara que é só gigante e burro, ele consegue lidar bem com stunts, né? Stunts são aquelas jogadas dos pass rush que fingem que vão por fora e vão por dentro, né? Ele consegue lidar bem com esse tipo de coisa, mas o problema dele é o tempo de reação, né? Até por conta do tamanho dele, sabe? É muito difícil ele conseguir lidar com isso. Ele não tem como diminuir, ele pode até perder peso, e ele perdeu peso nessa última temporada lá em Minnesota. Mas é um jogador que, chegando na 75 também, é praticamente impossível de deixar passar, né? Os Broncos vão draftar um offensive tackle nesse draft. Eu ficaria muito surpreso se a gente passasse o sexto ano, 2018, 19, 20, 21, 22. O quinto ano consecutivo sem draftar um offensive tackle. O último foi o Garrett Bowles. Então, Daniel Falili aqui era o melhor talento disponível, e é bem possível que ele também não esteja disponível nessa escolha 75. Pode ser que caia, alguns times podem vê-lo como muito grande, se é que a gente pode dizer isso, né? E esse talvez seja um aspecto negativo, né, do Daniel Falili, porque o Russell Wilson ele é um quarterback relativamente pequeno, né? Ele tem 1,80 m e um cara de 2 metros na frente dele, né, no lado bom dele, né, no lado direito, pode ser que traga alguns problemas, mas é o tipo de coisa que o talento fala mais alto, e se o Daniel Falili estiver disponível até ali na 64, ele teria sido a minha escolha, né? Mas o Trey McBride estando disponível, ele estava um pouquinho mais alto no meu board. Então, ele assim, seria um jogador que, para esse primeiro momento, ele batalharia pela titularidade, não teria como garantir que ele seria titular, até porque a gente fez um grande investimento, não grande, mas a gente fez 2 investimentos na Free Agency para a posição de right tackle, tanto trazendo o Calvin Anderson de volta, né, no contrato de 1 ano, 5 milhões, e 2 milhões, perdão, e o Billy Turner, que já jogou nos Broncos, estava nos Packers, voltou agora para os Broncos, também no contrato de 1 ano, esse sim por 5 milhões. Então é bem possível que a gente tenha uma competição pela posição de right tackle no training camp e na pré-temporada, e o Daniel Falili faria parte dessa competição. Chegando no final da terceira rodada, né, essas duas escolhas, a nossa primeira escolha, a número 64, e a número 96, a última escolha antes das escolhas compensatórias de terceira rodada, vieram provenientes da troca do Von Miller, e com ela a gente substitui, de certa forma, não tem como a gente substituir nem no campo, nem nos nossos corações o Von Miller, mas eu selecionei aqui o Nick Bonitto, Ed de Oklahoma, um cara que é pra lá de atlético, assim, muito rápido, muito físico. Infelizmente o tamanho dele preocupa um pouco, o tamanho e o peso dele, pode ser que sejam problemas na NFL, ele vai precisar ganhar um pouco de massa magra para poder de fato jogar como um edge definitivo na NFL,
E uma coisa que eu gosto de destacar nele e em outros jogadores que vão estar aqui nesse mock, que é o RAS. O RAS é o Relative Athletic Score, que nada mais é do que uma junção de todas as notas daquela série de exercícios físicos que os jogadores fazem no Combine e nos Pro Days deles, que junta lá o tiro de 40 jardas, aquele pulo que eles chegam para medir o alcance, enfim, tem uma série de exercícios que eles fazem lá e você chega numa nota final e a nota dele foi 9,65 de 10, que é uma nota relativamente alta, e o George Paton selecionou vários jogadores no último draft que tem um RAS bem alto, então tem que ficar de olho para jogadores com um RAS interessante, que é o caso do Nick Bonito, e o fato dele ser tão atlético, né, faz com que ele consiga chegar ao backfield, né, tanto para conter o jogo corrido quanto para sacar o quarterback muito rápido. Mas, apesar disso tudo, né, apesar de ter um bend, né, que é aquele contorno de arco muito bom e ser muito rápido, ele tem esse problema da altura, né? Assim, a altura nem tanto, ele tem 1,90 m, e assim, o peso dele eu acho que é o que mais preocupa. Né? Ele tem essa velocidade, mas pode ser que para right tackles, offensive tackles na verdade, muito grande, pode ser que ele tenha um problema, porque ele vai ficar muito preso ali nos bloqueios, né? Porque os caras realmente são muito mais fortes, muito mais pesados do que ele, né? Então fica difícil de você se livrar desse tipo de bloqueio. E outra coisa que pode fazer com que ele caia um pouco também é o fato de ele ainda ser um pouco cru no sentido do processamento mental do jogo. Ele ainda tem algumas dificuldades de poder ler o que é um play action, o que é uma corrida, né? E ele consegue compensar isso com o atleticismo dele. Mas na NFL, só atleticismo não faz você vencer, né? Então ele vai precisar aí de um tempo para maturação. Mas é um jogador também que chegando na 96, assim, não tem como deixar passar. Né? E você vai ver aí mocks ele saindo em outros mock drafts de sites de especialidade, você vai ver ele saindo até na 64 para os Broncos, enfim. Depende muito ali de como cada board é visto. Mas é um jogador que eu teria bastante alto, assim, ficaria feliz se fosse draftado na 64, na 75, na 96, então seria um steal. Né? Chegando agora nas nossas escolhas de terceiro dia, ou seja, já a quarta, quinta e sexta rodada. Esse mock aqui ele vai só até a quinta rodada, porque eu também não tenho capacidade para poder falar da grandíssima maioria dos jogadores de terceiro dia, mas eu selecionei ali um pouco jogadores que eu conheço, jogadores que eu ouvi um pouco e que eu estudei um pouco, alinhados com algum tipo de necessidade nossa. E o primeiro deles é o Alontae Taylor, cornerback de Tennessee. E aí você vai pensar, pô, mas cornerback, assim, tem necessidade disso? A gente já tem o Patrick Surtain, nosso calouro de primeira rodada do ano passado, que foi sensacional, poderia ter ido pro Pro Bowl, eu acho que deveria ter ido, mas, enfim, a NFL não gosta muito dos Broncos. Temos o Ronald Darby, que está em contrato ainda, tem mais 2 anos de contrato. Contratamos o Calvin Williams para jogar de nickel corner. Temos o Michael Ojemudia no último ano de contrato e jogou muito bem os últimos 2 jogos da temporada passada. Mas cornerback é uma posição que o George Paton valoriza demais e eu tenho certeza que a gente vai adicionar em algum momento um cornerback, seja no terceiro dia, seja até no segundo dia, se tiver alguém que acabe caindo e esteja muito alto na board. Falando um pouco sobre o Alontae Taylor, é outro jogador que tem um RAS muito alto, ele tem 9,78 de RAS, e tem 1,83m e 90kg, tem um peso e um tamanho ok para jogar na posição, ou seja, ele é muito versátil, ele pode jogar tanto por fora como por dentro, e nesse novo esquema dos Broncos de dime, né, o nosso coordenador defensivo, o Ed Roevero, ele veio dos Rams, e os Rams foram o time que mais jogaram em dime na temporada passada, então vamos ver muitos defensive backs em campo, 6 ou mais defensive backs em campo, em grande parte dos snaps, então a gente vai precisar sim de um corner 3, um corner 4, um corner 5 que possa estar em campo, dependendo da formação do ataque. E o Alontae Taylor, ele é um jogador que trabalhou também no esquema de zona, né, e em diversos esquemas, na verdade. Então isso é uma flexibilidade que você traz, e é um jogador que, estando disponível no terceiro dia, né, na quarta rodada, com a escolha número 115, que é a nossa escolha de quarta rodada, eu não teria problema nenhum em pegá-lo. O aspecto negativo dele seria um pouco da velocidade
dele que não é tão satisfatória assim. Então, para recebedores que sejam um pouco mais rápidos, um pouco mais elusivos, né, que mudem de direção muito rápido, ele pode ser que ele tenha alguns problemas, mas isso é o tipo de coisa que, assim, não vou dizer que dá para você treinar, mas você consegue maquiar com o esquema, de repente com a ajuda de um safety ou coisa do tipo. E a última coisa que eu gostaria de destacar é que ele era considerado um líder na secundária de Tennessee, e era muito elogiado pela ética de trabalho dele. E isso é uma coisa que o George Paton valoriza demais. Vocês não vão ver o George Paton draftando jogadores que tenham histórico de confusão, histórico de dificuldade de relacionamento, né? Então é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui. A gente não sabe até que ponto isso influencia na board, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que alguns jogadores do draft que já tiveram problemas extra-campo não estão riscados da board, mas estão ali bem mais baixo, né? E o Alonso Taylor não seria o caso, e de repente um dia ele poderia brigar ali pelo lugar de cornerback 2 do time, quando o Ronald Darby acabar o contrato dele. Penúltima escolha desse draft, desse mock draft, agora na 116, ainda na quarta rodada. Essa é uma escolha que veio de Seattle na troca do Russell Wilson. O George Paton ainda conseguiu uma quarta rodada. O George Paton é simplesmente viciado em escolhas de terceiro dia. E a gente selecionou aqui o inside linebacker Troy Anderson, de Montana State. Mais um jogador que é extremamente atlético. O RAS dele, para vocês terem noção, é 9,99, é quase um 10 perfeito. E isso por si só já mostra o quão absurdo ele é fisicamente, atleticamente, né? E aqui seria uma escolha de aposta, né? Assim, o Troy Anderson, ele é um jogador que ele começou como quarterback na Universidade de Montana State, depois ele virou running back e finalmente ele virou inside linebacker. Ele teve ali um sucesso interessante. Como eu falei, é um jogador muito físico, um jogador que fecha bem as laterais, até por conta da fisicalidade dele, mas um jogador extremamente cru, sabe? Você vê alguns mocks aí colocando os Broncos selecionando ele na 64. Eu não sei se eu selecionaria ele na 64. É apostar demais na capacidade física dele. Eu acho que em alguns momentos você tem que valorizar isso sim, mas para sua primeira escolha do draft, no ano que você entra já pensando num all-in de certa forma, com o Russell Wilson, você tem que tentar maximizar suas escolhas e tentar pegar jogadores que estejam mais próximos para jogar. E os Broncos também vão adicionar um inside linebacker nesse draft, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas aqui eu acho um lugar interessante pro Troy Anderson. Só que o fato dele ser tão atlético, eu acho que vai fazer com que ele saia bem mais cedo, sabe? Não tem como a gente saber, mais uma vez, as boards dos times, como é que isso vai acontecer no dia do draft, mas seria um encaixe interessante porque os Broncos têm um certo número de inside linebackers para poder jogar hoje, então seria uma pick escolha pensando no futuro e me agradaria bastante. Fora o fato também que Montana State é bem próxima ali do Colorado, né? O estado de Montana é bem próximo do Colorado e o pessoal de Denver acaba gostando muito dos jogadores que jogam próximos ali das universidades de Denver, do Colorado no caso, né? Como por exemplo Utah, Montana, Wyoming. Tem outros jogadores desse draft, outros inside linebackers que jogam em universidades próximas do Colorado, que são sempre linkados aos Broncos por conta dessa identificação, e não seria diferente com o Troy Anderson. Mas lembrando mais uma vez, seria um jogador muito atlético, com muito potencial, mas que ainda está muito cru, assim, em termos de processamento mental e técnica, assim, muito abaixo de vários outros inside linebackers que tem nessa classe. É uma classe interessante, mas eu gostaria do Troy Anderson em Denver se fosse no terceiro dia, ou até no final ali do segundo dia. Eu não me importaria se a gente escolhesse ele com a número 96, ou descesse um pouquinho, ou subisse um pouquinho para pegá-lo. Mas é isso. E a última escolha desse draft, que já vai ficando um pouco mais obscuro, né? Ali depois da quinta rodada, muita gente gosta de falar que é um pouco loteria, você aposta muito em atleticismo, em formas de contribuir, seja no special team, seja em situações mais específicas. E aqui não vai ser diferente, eu vou selecionar um running back, o Damian Pierce, de Flórida. É um jogador que, caso o Melvin Gordon não retorne para os Broncos, e eu gostaria muito que isso acontecesse, eu gostaria que o Melvin Gordon voltasse para os Broncos ali num contrato de 3, no máximo 4 milhões, o total do contrato, né, de 4 milhões de dólares.
Eu acho que faria muito sentido, mas caso isso não aconteça, os Broncos vão selecionar um running back nesse draft. E o Dameon Pierce é um jogador que ele tem o seu valor no sentido de ser um cara muito obstinado, sabe? Ele não seria um complemento ao Javonte Williams, ele seria basicamente um backup do Javonte Williams, porque eles se parecem muito em alguns aspectos. O Javonte Williams é um jogador extremamente melhor do que o Dameon Pierce, mas eles têm como semelhança essa coisa de não desistir da jogada, sempre conseguir jardas extras, né, depois do contato. E, assim, é um jogador que não tem um atleticismo tão grande, ele é um pouco o peso dele é até interessante, mas a altura dele não é o que a gente espera para um running back da NFL. Ele teria muito seu valor ali naquelas terceiras descidas curtas, que você precisa de terceira para uma e você tem que descansar o Javonte Williams. Seria um jogador para esse tipo de coisa. E o pouco que eu consegui ver dele, né, em Flórida, é um jogador que poderia ter produzido muito mais. Eu acho que o esquema não favoreceu muito e que eu acho que a carreira dele na NFL pode ser mais interessante do que foi no college. Mas, como eu disse, a partir da quinta rodada, né, eu acho que até a quarta rodada é o limite para você conseguir um jogador que, no mínimo, consiga ser não titular, mas que consiga contribuir logo de cara. Que tem o potencial para contribuir logo de cara. Na quinta rodada em diante, você aposta, você escolhe por afinidade, você escolhe por necessidade, né? E principalmente por ajuda aos special teams, que seria, se eu fosse fazer um mock da quinta, sexta, sétima rodada, eu com certeza selecionaria jogadores que podem ajudar nos special teams. Mas é isso. Esse foi o mock draft do Broncos Brasil, o primeiro, pelo menos. Pode ser que tenham mais, não garanto nada, mas pode ser que tenha mais um. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Comenta aqui se vocês acham que tem algum jogador que vocês acham que, não, ele com certeza não vai estar lá disponível, embora eu já tenha falado que não é muito bem esse o exercício. E comenta também outros jogadores que vocês gostariam de ver os Broncos draftando, em qual rodada, em que dia, tá? Lembrando mais uma vez, para não esquecer de sair desse vídeo sem deixar um joinha, porque ajuda demais a divulgação do canal, tá? E não esquece de se inscrever também, não custa nada. 2 botõezinhos aí, um de like e um de se inscrever. Lembrando mais uma vez também, live terça-feira que vem com Dave Chiodini, do On The Clock, do Pro Football, e que vai estar na live da NFL Brasil, né? Então vai ser um prazer ter o Davis aqui, Davis, torcedor do Denver Broncos, para quem não sabe. E a gente se vê semana que vem. Beleza, pessoal? Go Broncos, let's ride e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.